Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, mais um momento de culto que nós prestamos a este Deus maravilhoso. Meus queridos irmãos, nós, nesta noite, vamos trabalhar num texto bíblico. A mensagem de hoje está em Colossenses, capítulo 2, versos 6 e verso 7. Nós vamos trabalhar nesta carta de Paulo aos Colossenses, e nós temos nesta carta algumas características nela, e ela vai trabalhar a questão da suficiência de Cristo. Eu quero que você guarde nesta noite essa característica. Cristo é suficiente para o crente. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Então, na modernidade ou na pós-modernidade que nós vivemos hoje, nós precisamos entender que Jesus é suficiente para você, é suficiente para mim, é suficiente para a igreja. Mas nós temos também a questão de uma integridade do Evangelho nessa pequena carta. Esta integridade vem de inteiro, não é quebrado, não é misturado, é inteiro. Então, o Evangelho, ele é inteiro, ele não tem mistura. E Paulo trata aqui algumas questões com relação à filosofia, com relação ao legalismo dentro da igreja lá de Colossos. Então, nós precisamos entender isso, que o Evangelho, ele é inteiro, ele é íntegro. A igreja precisa entender isso. E o terceiro ponto dessa carta, ele trata e trabalha também uma questão de dependência. O cristão precisa ser dependente deste Deus, deste Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes estamos dependendo de tantas coisas, de tantas ações da igreja, e nós esquecemos que a nossa dependência precisa estar no Senhor. Então, para nós tratarmos do texto hoje, é muito importante que você entenda estas características desta pequena carta aos Colossenses. E aí nós vamos ler o texto, então, que está lá em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 7, que diz assim: Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Então, este é o texto que nós vamos trabalhar com relação aí andar com Cristo, né? A nossa caminhada, a nossa jornada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, por estes dois textos aí que nós lemos, nós vamos perceber que Paulo recomenda que os crentes façam de Cristo o centro das suas vidas, que Cristo, nós possamos construir nele a nossa vida cristã, e também nós temos a questão de nós nos aprofundarmos em conhecimento dele e crescer nele. Então, o texto vai trabalhar conosco esta característica que nós precisamos ter. Eu gosto muito desta carta, dessa pequena carta aos Colossenses, porque ela trata de um conhecimento. Nós vamos ler um verso, capítulo 3, verso 10, não agora, mas ela vem nos colocando o conhecimento de Deus. E eu penso nisso, que é muito melhor e algo muito maior você ter um conhecimento deste Deus, porque a partir de você conhecer bem este Deus, o Senhor Jesus sendo suficiente na sua vida, as outras coisas vão se encaixando, você vai começando a trabalhar a sua vida familiar, a sua vida pessoal, a sua vida como igreja. Os trabalhos dentro da igreja, eles vão fluir de uma forma mais eficaz, mais eficiente.
Se nós pensarmos numa empresa e contratarmos profissionais da área, das áreas numa empresa, talvez ele possa fazer um bom trabalho dentro de uma igreja, melhor do que um teólogo, melhor do que um servo de Deus que se coloca de joelhos, constantemente na presença deste Deus, lendo a Bíblia. Pode ser que isso aconteça, mas o fruto, esta integridade do Evangelho, não vai permanecer, não vai ser perene. Eu lembro de uma certa vez, e não tem muito tempo, de uma irmã assim, bem conhecida e já de idade, exerceu até uma função alta na Igreja Batista, e eu lembro dela falar isso, olhar para a sua igreja, uma igreja em franca expansão, crescendo, e ela falando com relação a fome que as pessoas estavam sentindo e trabalhando de forma exaustiva e a igreja crescendo. Mas, em algum momento, estas ovelhas começaram a sentir fome desta integridade do Evangelho. A necessidade de se ter o Evangelho, a palavra de Deus, para que eles possam se alimentar desta palavra e viver por ela. Então, é necessário nós olharmos para este texto que nós lemos e vamos falar um pouco sobre isso, que diz assim o texto, verso 6 aí do capítulo 2 de Colossenses. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. É o tema da mensagem, estar unido, com este Senhor. Meus queridos irmãos, se nós pensarmos no verso 6, aqueles que aceitaram, você que está aqui, eu que estou aqui, nós aceitamos ou recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu tenho tido uma certa luta com relação a esta questão, sobre conversão. Às vezes nós atribuímos às pessoas que estão sentadas em um banco de uma igreja e trabalhando muitas vezes, eu não sei o que mas eu penso assim que nós como igreja não temos pregado mais sobre salvação. Nós temos falado com relação às cartas dos apóstolos, e é verdade, são temas práticos para nós vivermos como servos de Deus, mas eu quero buscar aqui nesta carta que fala sobre conhecimento deste Deus. Quando nós pensamos em conhecer este Deus, é a partir daí que começa uma vida frutífera na presença deste Deus. Conhecer este Deus é importante para que a gente desenvolva o que o apóstolo vai falar nestes 2 pequenos versículos nesta noite para nós. Então, nós temos esta questão do apóstolo Paulo lembrar, pelo menos isso, a citação de Paulo, quando ele poderia pular esta parte, dizer que nós aceitamos, nós recebemos Jesus, e partir já para o que vamos dizer assim, o ponto-chave da mensagem de Paulo, o ponto-chave desta mensagem nesta noite, seguir este Senhor Jesus. Mas Paulo, ele vai relembrar para nós a questão de que você aceitou o Senhor Jesus. Algumas crises que eu tenho tido, quando você vai lá no Antigo Testamento, lá naquela sedição do povo lá, que não creu no Deus deles, era o povo de Deus ali, e eles se afastam deste Deus, começam ali a tentar desviar ali dos planos deste Deus, e o Senhor, o que Ele fala para este povo? Vocês vão morrer no deserto, num caminho de uma jornada aí de 10 a 11 dias, vocês chegam na terra prometida. Isso levou 40 anos e Deus falando, porque vocês pecaram contra mim e eu não tenho mais paciência com vocês. Vocês vão morrer no deserto para que a segunda geração de vocês possam entrar na terra que eu prometi dar para vocês. E eu fico pensando nisso, o que aconteceu com as almas destes que morreram no deserto? Você já pensou nisso? E aí você vai para o Novo Testamento e você começa a ver essa luta que eu tenho com relação à minha família,
com relação a irmãos que estão dentro de uma igreja, e nós só reputamos aqueles que estão lá fora. Eu prego o evangelho para ele, quero que ele venha para cá e tome uma decisão, se batize e esteja aqui conosco, mas talvez muitos que estão entre nós não tenham esta oportunidade de reconhecer que Jesus é Salvador da sua vida. Então eu creio que a igreja, ela precisa se movimentar mais nisso. Talvez o mundo tenha nos pressionado a não ter uma mensagem mais decidida, mais pronta, mais incisiva com relação à salvação que nós precisamos questionar nas nossas vidas para que a gente realmente saiba. A partir deste momento agora, recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, crendo neste Senhor, recebendo este Senhor na minha vida, agora eu vou andar com este Senhor. Então é importante, meus queridos irmãos, nós vamos ler apenas um versículo que vai fazer este relato. O apóstolo Pedro, ele vai citar ali Isaías 53, verso 6, que nós estávamos desgarrados, Então é importante, eu queria que nós projetássemos este texto lá de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 25, o apóstolo Pedro citando aí Isaías 53, verso 6, que diz assim: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Então quero destacar aqui, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, ovelhas perdidas. Então é importante nós pensarmos nisso, que um dia nós vivemos assim. Nós temos também o texto ali de Efésios capítulo 2, verso 2 também, para nós lermos. E eu queria citar também até o verso 1, Não precisa aí colocar, nós temos também. Então, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, E por isso nós estávamos ali afastados aí deste Deus. Então, essa é a característica nossa que nós precisamos entender com relação à nossa vida espiritual. Éramos desta forma, desgarrados, como ovelhas desgarradas, perdidos, afastados deste Deus. O texto vai nos dizer lá em Efésios 2:2, andávamos segundo o curso deste mundo e do inimigo, do diabo, e aí o Senhor nos resgatou. Temos lá o texto muito importante para o Evangelho, Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vem do próprio Deus a suficiência deste Deus para nós. Mas nós temos também, meus queridos irmãos, aí sim, quando Paulo vai dizer para nós no verso 6 de Colossenses, no capítulo 2, vai dizer para nós que nós agora somos nova criaturas. Vamos ler aí o texto então de Colossenses capítulo 3, verso 10. Que vai dizer assim para nós: e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então aqui, meus irmãos, é uma característica da carta de Paulo aos Colossenses, é conhecer a Deus acima do seu trabalho na igreja, acima de qualquer situação de dízimos, acima de qualquer situação você precisa conhecer este Deus. As outras coisas vão começar a fluir na sua vida a partir deste conhecimento de Deus.